Talvez o problema do cinema contemporâneo não seja apenas falta de criatividade. Talvez possa ser excesso de história. Hoje, quando assistimos a certos filmes, é difícil afastar a sensação de que já vimos aquilo antes. Não necessariamente a mesma história, mas o mesmo enquadramento, o mesmo movimento de câmera, o mesmo jogo de referências. Cada plano parece dialogar com outros planos de filmes anteriores. Cada escolha formal parece carregar uma memória. Em uma arte com mais de 100 anos de existência, ainda é possível filmar algo pela primeira vez? Quando a linguagem amadurece, ela perde a inocência. O gesto deixa de ser inaugural e passa a ser consciente. É justamente nesse ponto que começa aquilo que alguns críticos identificaram como o momento maneirista do cinema. Isso se referenciando ao momento maneirista das artes plásticas. O maneirismo no cinema, segundo Alain Bergala, deveria ter aparecido na França no final da década de 50, com a geração da Nouvelle Vague. Deveria ter começado com aquela geração de jovens diretores que foram os primeiros formados dentro de um ambiente cinéfilo. Eles, antes de filmar, pensaram o cinema. Antes de dirigir, eles escreviam críticas. Eles conheciam profundamente a história e a forma do cinema. Além disso, o contexto histórico parecia propício. O cinema clássico havia atingido um auge e começava a se transformar. E aliado a isso, a televisão fragmentava ainda mais o público de massa. O modelo de produção então se reconfigurava. Parecia estar chegando numa maturidade do estilo. Mas não foi isso que aconteceu exatamente. O maneirismo nasce quando a arte toma consciência do seu próprio esgotamento formal. Aquele era o momento ideal. Os futuros cineastas que foram críticos e escritores na importante revista de cinema Cahiers du Cinéma haviam construído uma política de autores baseada na valorização radical de grandes diretores do passado, resgatando muitos deles, inclusive, como Alfred Hitchcock. Se a gente tem tanto apreço pelo Hitchcock hoje, muito se dá a esses críticos. O problema e o motivo que não deixou esse momento maneirista acontecer na França nos anos 50 foi justamente o apreço por esses diretores, o Hitchcock um pouco mais na frente, mas principalmente Howard Hawks, Renoir e Otto Preminger. Essa admiração pelo estilo e pela forma não gerou uma deformação, não gerou um esgotamento. E esse ponto se aproxima da crítica feita pelo Robert Stem à política dos autores. Quando o passado se transforma em monumento, ele deixa de ser enfrentado. O culto às personalidades, um problema da política de autores, pode gerar um respeito até excessivo demais. E esse respeito funciona como um freio na forma. A isso se soma a influência decisiva do André Bazin. A investigação dele caminhava em direção a uma ontologia realista do cinema, como se o cinema tivesse mais capacidade expressiva de retratar o realismo por meio de seu aparato técnico. Em outras palavras, simplificando tudo, a gente acreditava no cinema porque a gente tinha fé na imagem, no realismo e na realidade que se tinha na imagem, dando um certo véu de transparência ao cinema, como se não houvesse manipulação por trás da imagem. Mas também é preciso pensar nas condições materiais. O cinema da Nouvelle Vague não operava sob a mesma lógica de orçamento de Hollywood. A precariedade econômica moldava algumas escolhas formais. É basicamente o que foi falado nesse vídeo aqui, que eu falo sobre imagens pobres, em que muitas vezes a precariedade e a falta de orçamento e a escassez geram movimentos estéticos muito mais interessantes do que aqueles que possuem todo esse aparato. Diante desse cenário, o maneirismo não aconteceu ali na França, mas ele foi aparecer com bastante força 2 décadas depois. A partir da década de 60, com mais intensidade na virada dos anos 70 para os 80, as coisas ficaram diferentes. O cinema clássico já não era mais dominante, e o cinema moderno de Hitchcock, com as suas experimentações e rupturas narrativas, também começava a atingir um certo ponto de saturação. Filmar passa a ser então um gesto atravessado por uma consciência histórica. Não se trata mais de buscar uma transparência como no cinema clássico, mas também a ideia não era romper com o real. Tratava-se mais de lidar com a memória na forma. É a compreensão de que não há nada de novo para ser filmado. Então a inovação vem da deformação, vem do exagero, da hipérbole. O maneirismo então pode ser entendido como uma tendência que é transhistórica. Ele pode aparecer em diferentes épocas. Sempre que um cineasta investe na maneira, na estilização extrema e consciente da forma, abre-se espaço para que um movimento maneirista surja. Mas o que define o momento maneirista não é a existência de alguns traços isolados que I don't think we have enough hot dogs. Mas ele acontece quando essa postura de deformação se torna predominante, quando a consciência do já feito se generaliza. O cinema deixa de acreditar na própria inocência e ele passa a entender a sua história como algo concreto. Cada enquadramento parece remeter um outro enquadramento anterior.
Cada movimento de câmera carrega a sombra de um grande mestre que ficou no passado. A história do cinema, então, se torna um acúmulo inevitável. Ele precisa ser lidado de alguma forma. Essa percepção dos cineastas produziu uma crise no seu pensamento. Eles começam a sentir que chegaram tarde demais. Tudo que podia ser explorado no cinema clássico já tinha sido explorado, e muito bem explorado pelos grandes mestres do estilo. A linguagem, então, na perspectiva dele, já tinha atingido uma maturidade. O passado deixou de ser apenas uma herança e passou a funcionar como um trauma para esses cineastas. E é diante desse trauma que o maneirismo se afirma, mas ele se afirma de formas distintas. A primeira forma com que ele aparece é a forma da sobrecarga. Aqui a reação a esse esgotamento se intensifica na deformação. A imagem se torna vertiginosa. A narrativa entra em redemoinho. Aqui a gente tem a distorção e a hipérbole que passam a organizar o estilo. Nesse caso, o cinema não tenta esconder a sua artificialidade, a sua manipulação. Ao contrário, ele expõe. A forma chama atenção para si mesma. A opacidade, então, substitui a transparência do cinema clássico. O belo, que era entendido como um equilíbrio invisível, é deformado e exposto. A referência ao passado ocorre por meio justamente dessa deformação. Mas também a gente tem a resposta do retraimento. Em vez desse excesso, há uma contenção. A duração dos planos se alonga, a narrativa se rarefaz, o drama se esvazia. Cineastas como Wim Wenders e Jim Jarmusch operam mais nesse registro. Mas o retraimento não apresenta um retorno a uma suposta ingenuidade do cinema. Trata-se igualmente de uma postura bem consciente e que também funciona como uma resposta à maturidade. Um exemplo de retraimento pode ser visto no Paris, Texas, do Wim Wenders, em que há diversos momentos em que há planos dentro de planos. Podem ser lidos de maneira metalinguística e que dão uma grande densidade à cena. A sobrecarga e o retraimento parecem opostos, no entanto eles partem da mesma constatação. O cinema agora é uma arte madura e, como tal, carrega a memória de suas próprias formas. O maneirismo não inaugura simplesmente um novo fazer cinematográfico. Ele se impõe quando a história do cinema se torna inescapável, quando a originalidade deixa de significar uma criação do zero e passa a significar muito mais a reconfiguração do que já existe. Essa discussão parece muito atual agora. Hoje a gente tem a sensação de que muitos filmes parecem ser feitos a partir de outros filmes, e isso não é apenas efeito da cultura da referência ou da cultura do algoritmo. Isso pode ser sintoma de uma arte que continua lidando com seu próprio acúmulo histórico. Um momento maneirista surge quando o cinema percebe que já chegou a uma maturidade e que precisa se reinventar sob o peso dessa maturidade. Eu não sei, talvez esses filmes todos muito parecidos, essa estética realista contemporânea, esse efeito Nolan, esse efeito Marvel, esse realismo cinza que a gente vê predominante na indústria, seja um sintoma, ainda muito incipiente talvez, mas um sintoma de uma possível chegada à maturidade desse estilo, e a partir dessa maturidade a gente veria, supostamente também, a deformação que gera o novo. Mas a questão que fica ainda é que a gente ainda tá dentro desse momento, ou já partimos por outra etapa? Esse é um problema sempre pra gente falar de momentos históricos em que a gente tá inserido, a gente nunca sabe onde que é o corte. É somente no futuro, então, que a gente vai descobrir se toda essa repetição, se todo esse momento de crise da indústria se tornou mais um trauma ou não, e se essa condição vai ser responsável por gerar um novo momento maneirista de inovação. Mas no final, esse vídeo todo serve só pra dizer falta que faz um Brian De Palma no auge.